Olá pessoal, beleza? No último vídeo do nosso quadro, O que um programador iniciante precisa saber, nós falamos sobre o que faz um programador back-end. Já nesse vídeo aqui, ficando até o final, você vai descobrir o que um programador front-end faz, beleza? Então, roda a vinheta e bora pro vídeo. No vídeo passado, quando eu falei sobre o back-end, você entendeu o que é um servidor e o que é um cliente, tá? Ou um server e um client. Se você não assistiu, não se preocupe. No final desse vídeo, eu vou deixar um card para você ir lá conferir, beleza? E não se preocupe na ordem dos vídeos, e você vai poder assistir o do back-end depois e vai entender do mesmo jeito como tudo funciona. Não se preocupe, tá? Nesse vídeo, você vai entender em 5 tópicos como funciona a programação front-end. O que é o programador front-end, né? O que ele faz. Então, vamos para o primeiro tópico. Quando a gente fala de cliente, nós estamos falando do navegador, né? Nós estamos falando do computador do usuário. Então, sempre que você ouve client, você está ouvindo sobre o computador do usuário, mais especificamente o navegador ou o browser, né? Isso se tratando de programação web. Se fosse uma programação, por exemplo, desktop ou mobile, nós estaríamos falando então do app, lá da interface gráfica do app ou da aplicação que você está rodando ali no seu computador, tá? Isso é o primeiro ponto que você precisa entender para entender sobre front-end. Em segundo lugar, nós temos o HTML. Hypertext Markup Language, o que significa linguagem de marcação de hipertexto. Como nós estamos falando mais especificamente de programação web, é importante entender o que é HTML. O HTML, quando a gente está começando a programar e tal, muita gente confunde e acha que HTML também é uma linguagem de programação. Então eu sinto dizer que se você só sabe HTML, você ainda não é um programador, você ainda não está programando. O HTML, ele faz marcações de hipertexto. Por exemplo, se o programador ele quer que um elemento visual apareça lá, por exemplo, um título, ele marca através de uma tag que naquele lugar vai ter um título. Se ele quer, por exemplo, que tenha um parágrafo, ele faz uma marcação dizendo que o elemento visual que vai aparecer naquele lugar, com aquele conteúdo, é um parágrafo. Então, o HTML faz apenas isso. Ele faz marcações de hipertexto para que o navegador entenda o tipo de elemento através das tags que ele vai utilizar, que ele vai desenhar ali, né, renderizar na tela. Em terceiro lugar, mas não menos importante, nós temos o CSS, Cascading Style Sheets, ou folhas de estilo em cascata. O CSS ele é um mecanismo que vai estilizar aquilo que foi marcado lá pelo HTML. Então lembra que o HTML ele é uma marcação de hipertexto, né? O programador utiliza ele para marcar os elementos visuais que ele quer que renderize lá na tela. Pois é, mas o que dá o estilo para aquele elemento, por exemplo, se o HTML diz que vai ter um bloco lá naquele local, é o CSS que vai fazer então a estilização daquele elemento. Por exemplo, ele vai ter 500 pixels de largura, 500 pixels de altura e a cor azul, né? Então o CSS faz isso. Tá? Então, por exemplo, vai ter um título lá, o HTML está lá marcado lá, aqui vai ter um título com conteúdo tal. É no CSS que você vai dizer se aquele título vai ter o tamanho de 30 pixels, por exemplo, e a cor daquele título vai ser vermelha, por exemplo, tá? Então o CSS é um mecanismo de estilização, onde você pode utilizar para estilizar o seu texto. Um exemplo de texto aqui: deixe o seu like e se inscreva no canal. Achou que eu ia esquecer, né? Então é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, cara. Se inscrever no canal ajuda bastante. Eu tava olhando as estatísticas do meu canal outro dia desses e 70%, alguma coisa eu tô fazendo de errado. 70% das pessoas que visualizam esse canal aqui são de pessoas externas que não se inscreveram, beleza? Então se inscreve aí, você tá assistindo esse vídeo, se inscreve, dessa moral é de graça. E aproveita, deixa o seu like também. Segue a gente no Instagram, deve estar aparecendo um QR Code aí na tela, beleza? É só apontar a câmera e vai aparecer também o arroba aqui. E lá no comentário, eu vou deixar no primeiro comentário lá, eu vou deixar fixado, tá? O link para o Discord. Nós fizemos então uma comunidade lá no Discord, um servidor lá no Discord aqui do canal, onde nós vamos tratar de vários assuntos diferentes. Tá começando, tá? Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, o servidor lá tá bem no comecinho.
Beleza, pessoal, então eu conto com vocês aí para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. Em quarto lugar, finalmente, nós temos então uma linguagem de programação no front-end, tá? Nós temos o JavaScript. O JavaScript é uma linguagem de programação que o navegador entende. Hoje o JavaScript ele não funciona apenas no navegador, ele funciona praticamente em todos os lugares. Ele funciona no back-end, ele funciona em mobile, ele funciona em vários lugares. Você consegue fazer aplicação desktop através do Electron, você consegue fazer vários tipos de coisa com o JavaScript. Mas no navegador, o navegador só entende JavaScript como linguagem de programação. No servidor você pode utilizar diversas linguagens, mas o navegador ele só entende JavaScript, beleza? Por exemplo, sabe quando você fica sem internet e aparece aquele dinossauro que você vai apertando lá no teclado e ele vai pulando, vai ficando mais rápido, etc. Aquilo ali é um joguinho de JavaScript, então ele já está armazenado no navegador, né? Quando você fica no Google Chrome, né? Quando você fica sem internet, para passar o seu tempo, para te distrair, aquele jogo aparece e aí você pode jogar. Tá? Então o navegador ele roda JavaScript, o JavaScript é uma linguagem muito poderosa. Então se você quer ser um programador front-end, eu te aconselho a aprender JavaScript. Tá? É importante que você aprenda JavaScript. Então o JavaScript ele vai ter poder sobre os elementos que são marcados e estilizados com HTML e CSS, tá? E você vai poder fazer muita coisa com o JavaScript, beleza? Eu te aconselho a fazer um teste, inclusive, tá? Para você ver como que o JavaScript é utilizado na internet. Pega aí as principais páginas, as páginas como do próprio YouTube ou páginas do Facebook e etc. Pega essas páginas gigantes que você conhece e vai lá no navegador, né? Entra através do navegador e desabilita o JavaScript. Você vai ver como que, ou seja, tudo que é de JavaScript, tudo que funciona com JavaScript vai desaparecer da tela, porque o navegador não vai ler o JavaScript quando você desabilita, certo? E aí você vai ver o quanto é utilizado de JavaScript em um site profissional. Tá? Então o JavaScript é muito poderoso e eu aconselho, se você quer ser um programador front-end, que você aprenda JavaScript. Por que é tão importante programar para o front-end? Você ser um programador front-end, você criar programação para o navegador rodar. Bem, imagine o seguinte, você tem um site e você tem milhares de requisições. Aquele site, ele provavelmente, o servidor, ele vai ter vários acessos e ele vai ter que responder a muitos e muitos clientes, a muitos e muitos clientes. E aí o que acontece? Vai ter coisa no servidor, né? Se o site tem um sistema de login, tem um banco de dados para ser acessado, etc. Vai ter muita coisa que o servidor já vai ter que fazer, beleza? E aí ele vai entregar para o cliente, ele vai processar e vai entregar para o cliente, como nós vimos no vídeo anterior. Agora imagine o seguinte, se além desses processos que são inevitáveis para o servidor, que ele realmente tem que fazer, se ele ainda tivesse que se preocupar com os elementos visuais, se ele tivesse que se preocupar em animações e coisas que vão rodar lá no navegador, o servidor ia ter muito trabalho, ia acabar congestionando, ia acabar não conseguindo entregar um bom serviço, ia demorar a entregar ali as respostas, né, das requisições, e isso ia ser um grande problema. E aí, quando você tem processos que podem ser rodados, né, e programados lá no front-end, isso melhora o seu site, isso melhora o desempenho do site, porque você está dividindo as tarefas com os clientes. E em quinto lugar, não confunda o programador front-end com o designer. Isso aí é uma das outras coisas que o programador iniciante costuma confundir, e o próprio empregador, a pessoa que está lhe oferecendo um serviço, também confunde. Ela acha que o programador front-end ele tem a obrigação de ter aquele poder criativo, né, de criar o site ali, criar o design, criar tudo, quando na verdade o programador front-end reproduz o que o design faz. Então o designer é aquele camarada que ele vai fazer o layout, vai fazer toda a parte visual do site, mas ele vai fazer isso em forma de imagem. Tá? Então ele vai trabalhar no criativo, nas cores, né, no tamanho dos elementos, nas fontes, etc. Isso tanto na web como, por exemplo, no mobile, tá? No celular, ali, nos apps de celular, até nos aplicativos desktop também, o design faz esse trabalho. Mas ele não programa nada, ele só faz isso como uma imagem, pode ser no Photoshop ou em outras ferramentas mais profissionais aí. Já o programador front-end,
ele pega essas imagens, ele pega esses elementos que foram desenhados por um designer, e aí ele aproveita isso para transformar isso em código. Agora, é lógico que um programador front-end que entende de design, ele tem muito mais oportunidades. Não é obrigatório, mas vai te colocar num outro patamar, vai te colocar com uma visibilidade melhor, né? Você vai poder se colocar melhor no mercado. Então, para fechar, nós entendemos que o programador front-end, ele é aquele que trabalha nos elementos que rodam no navegador, ou seja, no client. Ele precisa entender basicamente de HTML, CSS e JavaScript. E aí cabe uma observação, você vai ouvir bastante sobre outras, entre aspas, linguagens que são utilizadas no front-end. Na verdade, não são outras linguagens, tá? Muitas vezes são frameworks ou bibliotecas que o pessoal se especializa, né, que facilita a vida do programador, mas no final das contas tudo vai ser JavaScript. Então é isso aí, se você ainda não assistiu o vídeo sobre back-end, vai aparecer aqui do lado para você clicar e ir direto lá para o vídeo, e aqui do outro lado vai aparecer uma playlist de um curso completo de Python com mais de 100 aulas para você aprender a programar do zero ao avançado, beleza? É isso aí, espero que tenham gostado desse vídeo. Vamos ficando por aqui, um grande abraço e fiquem todos na paz.